cara. Muito bem, vamos aonde? Vamos pro Mota? Então, O Mota. por favor, chame o Mota, Grande Zuzu. Mota. Você que tá todo animadão Eu hoje. tô, um dos maiores comentaristas da casa, ele sabe tudo. O programa fica espetacular quando ele entra aqui. Por favor, nosso querido Mota, vem pra cá. Ó o Mota aí, ó. Vem pra cá. Fala, Mota. A pauta é do Bolsonaro. É isso aí. A pauta é do Bolsonaro. Estamos falando. Assim que ele chegar, não passa. Você já viajou, pessoal que viajou para fora. Você chega no Brasil, desce do avião, carimba o passaporte. Né? Tem o pessoal ali. Sim, migração. Isso, o pessoal polícia, ali e tal, que da Polícia trabalha lá. Federal. Pá, carimba o passaporte. Aí você tem que passar na outra. Ali ele já não pode mais ser. Já tá candidato. tem medo de passar com a mala. Com a mala com eletrônico. O free shop ele já não é mais candidato. Já pegou o título dele já. E aí você vai ver, o consórcio voltando, destruindo o PT. Aí que vocês vão ver onde é que está a traquinagem, o mecanismo da bagaça. O que você acha que vai acontecer com o Bolsonaro? Olha, Emílio, eu estava prestando atenção na conversa de vocês e eu fiquei pensando, essa era uma pergunta que a gente podia fazer para o chat GPT. Né? Quem sabe o chat GPT, que eu uso muito. Mas eu acho que tem alguns aspectos da questão Bolsonaro que a gente precisa separar para poder discutir com mais propriedade. O Bolsonaro é um fenômeno. Ele é um fenômeno de comunicação, ele é um fenômeno político e ele é um fenômeno eleitoral sozinho. Né? Ele não precisa de mais nada, ele não precisa de nenhum pendura-encalho, ele não precisa de ninguém, como a gente já viu. Ele nem precisa de partido, né? Ele virou um fenômeno depois que ele foi... Aí depois ele foi procurar um partido para concorrer. Na minha avaliação, eu nunca vi nada parecido com o fenômeno Bolsonaro. E aqui eu não estou entrando na questão, eu não estou julgando as ideias, não estou julgando as propostas, ainda não estou fazendo isso. Estou falando só do aspecto do poder de comunicação dele falar a linguagem das pessoas e o mais importante, para mim, o Bolsonaro, nas últimas décadas, foi o político que mais soube sintonizar a mensagem dele com valores, com expectativas da maioria das pessoas. E não mudou esse discurso depois que chegou ao poder. Então, ele falava uma coisa antes, ele continuou falando depois. Ele era contra determinadas coisas antes, ele continuou sendo depois. Então, tem esse aspecto de fenômeno político eleitoral que eu acho que podem fazer o que quiserem com o Bolsonaro. Tá? E que isso não vai ser afetado, ou talvez até aumente. Nós já tivemos casos parecidos no Brasil, né, de políticos que foram combatidos, muito populares que foram combatidos, que foram atacados, que foram presos, que foram tudo, e a popularidade deles só aumenta. Aliás, não só no Brasil, no mundo inteiro. Né? E um dia o cara acaba voltando de forma triunfal. Eu acho, essa é a minha opinião, que as dezenas de milhões de pessoas que votaram no Bolsonaro e que viram no Bolsonaro a possibilidade de um Brasil diferente, né? De um Brasil que você possa sair à rua sem medo de ser assaltado. É uma coisa muito simples. No Brasil onde você possa ter certeza que a propriedade que você comprou é sua, que você não vai chegar lá um dia e vai ter alguém lá. Num Brasil onde você possa mandar seus filhos para a escola e eles não voltarem da escola repetindo um absurdo, uma besteira qualquer, ideológica, política, que não tem nenhum sentido. Essas pessoas, essas dezenas de pessoas que votaram no Bolsonaro, que acreditaram no Bolsonaro, elas não vão sumir. Aconteça o que acontecer. Essas expectativas, eu tenho e sempre vou ter a expectativa de poder morar num país onde eu posso dormir tranquilo, sabendo que o meu filho vai para uma festa, mas vai voltar 1h da manhã sem perigo nenhum. Eu acho muito difícil que esse fenômeno Bolsonaro seja afetado por qualquer medida. Embora eu acho perfeitamente possível isso que você falou aí,
né? É uma descrição ótima, né? Ele não passa nem do free shop e pode ser que ali ele já tenha deixado os direitos políticos dele. Ô Mota, mas essa questão aí que você disse, eu vou até nessa parte da questão do mártir, né? Porque a gente viu, o próprio Lula estava preso e aí construíram toda uma narrativa e ele volta a ser presidente. Você acha que... o Lula voltou por causa do Bolsonaro. Então, não tinha outro, cara. Então, exatamente, mas aí você... Por que o Lula voltou? Não, mas ele volte por causa do Lula. Não, sim. Então, você acha que a oposição do Bolsonaro, que bate nele diariamente, você acha que teria mais um pouco de cautela com a volta dele aqui, temendo criar mais esse mártir? Porque o Bolsonaro já teve a facada, e isso teve uma repercussão muito grande. Tem pessoas que falam que ele ganhou por causa disso, não tem problema nenhum. Mas de não dar a segunda facada no Bolsonaro, de ter uma cautela maior com ele aqui, porque também ele é todo esse símbolo político que você falou. É muito difícil responder essa pergunta, porque eu acho que... Bom, primeiro é muito difícil entender o que está acontecendo no Brasil hoje, né? Eu escuto as mais diversas versões, porque todos os dias acontecem coisas inexplicáveis, né? A última, eu não vou citar aqui o que foi, mas naquela pessoa que deu a declaração, depois desdeu, renunciou, depois renunciou à renúncia. Eu acho que há certos... atores políticos hoje no Brasil que estão numa busca tão desenfreada por poder que não tem medida. E não tem nenhuma preocupação com governabilidade, com o futuro, não tem nenhuma preocupação com o fato de que elas, como são autoridades e dizem certas coisas, podem provocar consequências graves, né? A última declaração aí, só para citar um aqui, do ministro que disse que se o Uber for embora, ele bota os Correios para fazer um aplicativo. Agora, você imagina a cabeça das pessoas, das dezenas de milhares de pessoas que sobrevivem ou vivem dirigindo Uber. Como é que o cara fica quando ouve uma coisa dessas, né? Mas essas pessoas não têm preocupação. Então, eu acho que tem gente que não tem esse tipo de preocupação, né? Que está mais preocupado em tirar essa peça do jogo, tirar a peça Bolsonaro do jogo, mas cometendo um grave erro, porque essas pessoas, muitas delas elas confundem. Primeiro, elas confundem Bolsonaro com um movimento que vem acontecendo no Brasil desde 2013, que é um movimento de rejeição à esquerda, né? Muita gente diz que é um movimento de renascimento da direita. Outras pessoas dizem que no Brasil não existe direita de verdade, que ninguém sabe direito o que é. Enfim, é claramente um movimento de rejeição à esquerda. Se você tirar, ou o Bolsonaro resolver sair voluntariamente desse processo, você acha que de repente as pessoas, essas dezenas de milhões de pessoas vão resolver, não, então agora, já que o Bolsonaro se aposentou, eu vou ser de esquerda, eu vou votar a favor do fim da propriedade privada? É lógico que não, né? Então, a liderança do Bolsonaro, ela é muito importante. Eu acho que durante esses 4 anos, o grande fenômeno do Brasil foi tendo Bolsonaro na presidência, muita gente teve acesso à informação sobre outras alternativas para a vida política e social que não sejam de esquerda. E durante muito tempo a gente não teve, né? A minha geração, nós fomos educados só com as ideias da esquerda. Eu cresci numa época em que a gente aprendia que lucro era pecado. O empresário é explorador. É melhor você ser... Se você for um funcionário público, né, você é um herói. Agora, se você for um empresário, você é bandido. Então, isso mudou no Brasil. Eu acho que a magnitude dessa mudança, talvez muita gente não tenha entendido. Hoje mesmo, eu fui de manhã cedo ao dentista, e quando eu saí do dentista, fui parado pelo Elton. Elton é representante farmacêutico, veio falar comigo, se apresentou, disse: "Ô Mota, eu sigo você, eu nasci numa favela aqui do Rio de Janeiro. Eu, através do meu esforço, do meu trabalho, me formei." Ele tem curso superior, trabalha como representante farmacêutico. Ele falou: "Poxa, compartilho de todas as suas ideias, acho que ninguém deve depender de ninguém." Essas pessoas não vão sumir. Essas ideias novas não vão desaparecer.
Então, mas esse é o cara que ele virou pequeno empresário, porque muita gente virou pequeno empresário. Quando o cara vira, que é o Petro fala, ele fala, ó, não podemos deixar o cara ganhar um dinheirinho se o pobre, que é a matéria-prima, esse papo aí que vai ajudar pobre, não sei o quê, nunca ajudou. Nunca ajudou não, pobre. o discurso parece, então, mas o discurso é esse. E o Petro fala, o Petro é lá da Colômbia, fala, se o pobre ganhar dinheiro, ele vira direita, porque ele descobre onde é que tá a sacanagem, entendeu? O imposto. E tem outra coisa também, não sei se vocês viram lá aquele Pedro Sanches, lá o espanhol, lá o primeiro-ministro espanhol, puta bicho, o cara ele fala o seguinte, porque agora virou esse negócio, qualquer cara que não tem esse pensamento é extrema direita. É extrema direita. Exato. Então, aí eu vi ele falando, e ele dá, tem no YouTube, para quem quiser pesquisar aí, ele falando isso, qualquer coisa que você não pensar, que não tiver nessa agenda canhoteira, você é extrema direita. Exatamente. E ninguém quer ser extrema. Ninguém quer ser extremo de lado nenhum. Que já queima o cara quer trabalhar, quer pagar o imposto, que o imposto seja colocado para casa dele, para segurança que você falou. Mas o Mota, até complementando o Emílio... Outra coisa, Mota, desculpa. Imagina, fica à vontade. Outra coisa. Pois não. E a agência Lupa? Onde é que tá a agência Lupa aí? Você não viu lá o Lula falando que, o BNDES não... BNDES, culpa do Bolsonaro. 120 milhões de fome. Que é a agência Lupa? Você que é um homem muito informado. Eu imagino que eles devem ter saído de férias, Emílio, devem ter antecipado o carnaval. Eles devem estar com o retorno de férias programado lá para 2027. É a minha impressão. Esse pessoal não tem vergonha, né? Eu sempre disse isso. Essa campanha contra a desinformação, esse combate às fake news, isso sempre foi uma tentativa deslavada de renascer, de trazer de volta a censura, né? De calar um dos lados, porque hoje o mundo inteiro se divide em duas visões sobre a sociedade, né? Sobre como é que você organiza as coisas. A visão da direita e a visão da esquerda. Tem a turma da terceira via que diz que não é nem uma coisa nem outra, mas não tem nada de novo a dizer. Então, o que tem na mesa é isso. E quando você olha as experiências, né, do capitalismo e do socialismo, você tem um troço que funciona há centenas de anos e você tem o outro que é um fracasso total. E quando você fala em extrema, né, quais são os extremos do espectro político? Na extrema esquerda você tem o comunismo. Na extrema direita você tem o fascismo. E o nazismo, que é primo irmão. Os dois têm que ser rejeitados, né? Extremismo, totalitarismo tem que ser rejeitado incondicionalmente, qualquer tipo de totalitarismo. Mas quando o interesse é ganhar poder político, você cria essas ferramentas para controlar o que as pessoas dizem, coloca essas agências de checagem de fatos. Vocês estão acompanhando o escândalo do Twitter nos Estados Unidos, né? Os próprios funcionários do Twitter faziam uma filtragem das postagens de modo a deixar que só coisas de esquerda fossem publicadas. Qualquer um que publicasse qualquer coisa que não fosse de esquerda era calado. Esse mesmo processo está acontecendo aqui no Brasil hoje, de uma forma descarada. Então a gente tem que procurar explicar para as pessoas, porque tem muita gente convencida, Emílio. Eu vejo pessoas inteligentes, que eu achava que tinham bom senso, convencidas de que só certas opiniões podem ser dadas. Outras opiniões não podem, porque são antidemocráticas, né? Ou coisas até pior. Bom, Mota, na entrevista que a gente está citando aqui do Bolsonaro, ele fala que não tem uma liderança de direita, por esse motivo que ele volta para o Brasil. Quando a gente entrevistou aqui também o nosso querido príncipe, o Felipe, ele falou também que a direita é desorganizada. Aonde você faz uma análise, uma observação da direita do Brasil que não tem liderança e eles citam que é desorganizada? Qual que é a tua visão? Olha, eu vou comentar duas coisas sobre isso, né? Tem um filósofo chamado A.C. Grayling, tem um livro excelente, e ele tem um insight lá, que eu acho que às vezes é muito importante. Ele diz o seguinte: a direita não existe, a esquerda existe. São os comunistas, os socialistas, eles têm lá os programinhas dele, né? Tudo certinho, revolução, fim da propriedade privada.
Agora, esse filósofo diz o seguinte, a direita, na verdade, é composta por vários grupos que rejeitam essa ideologia de esquerda. Mas existe diversidade dentro da direita. Dentro da direita você tem, por exemplo, os liberais cuja preocupação principal é com a liberdade, e principalmente com a liberdade econômica. Na direita você tem também os conservadores. Qual é a preocupação principal dos conservadores? É a estabilidade, né? O conservador é, antes de tudo, um antirrevolucionário. Na direita você também tem os anarcocapitalistas, né? Os libertários, que acreditam que o Estado deve acabar, que não precisa de Estado, né? Então, dentro da direita você tem uma grande diversidade. Isso já cria uma complicação. E a outra complicação é que, na minha opinião, até 2013, 2014, a maioria da sociedade não tinha nem coragem de dizer que não era de esquerda, né? Especialmente em certos meios, meio artístico, meio universitário, meio jornalista, se você dissesse que não era de esquerda, as suas probabilidades de conseguir um emprego ou uma promoção eram zero. Então houve um renascimento. E aí o que aconteceu? Em 2018, com a eleição do Bolsonaro, veio de carona um monte de gente. Nesse monte de gente, tinha pessoas excelentes, né, muito bem preparadas, como o Luiz Felipe, de Orleans e Bragança, Ricardo Salles, uma série de outras pessoas, mas também muita gente pegou carona, muita gente que não tinha ideia do que significava direita, né? Mas entrou para o mesmo partido que o presidente Bolsonaro, gritou meia dúzia de coisas em cima de um carro de som, foi eleito. A maioria desses que foram eleitos em 2018, ou a maioria, deixa eu mudar a minha frase, boa parte, se revelou uma enorme decepção. Em determinados momentos, você olhava para o quadro político, parecia que era só o presidente Bolsonaro lutando sozinho. Tinha gente que foi eleita junto com ele, que deveria ajudar, e você olhava e você falou, pô, esse cara está atrapalhando. Ele está ajudando a empurrar o troço para o buraco, né? Então, eu acho que existem outras lideranças, mas não existe hoje na direita brasileira ninguém que chegue perto do fenômeno de comunicação. É difícil aparecer outra figura. Igual esse é bem difícil. Só para não sair do fabricado. Sim. Só para não sair do que ele está falando, você não acha que essa turma que elegeu não é só um monte de oportunista, mas no sentido oportunista de oportunidade para tentar buscar esse protagonismo? Porque a gente vê que a direita é isso. A gente vê que tem muitas pessoas da direita que quer ser, como eu falei ontem aqui com o Príncipe, mais direita que qualquer outra direita, né? A direita perfeita. A direita perfeita. Você não acha que essas pessoas foram oportunistas apenas do que pensar realmente no país? Eu acho que aí tem uma mistura de várias coisas, sabe? Eu acho que tem uma mistura de pessoas que se tornaram celebridades, né? De repente, o cara tem 2 milhões de seguidores, mas o que ele tinha para falar, ele já falou na primeira live. Sim. Aí ele tem que ficar inventando coisa, treta, né? Armação, briga, para poder justificar os seguidores. Acho que tem isso também. Tem também a questão da falta de conhecimento, né? Muita gente não se interessa por entender, por conhecer um pouco mais de política, por conhecer os fundamentos teóricos, né? E você não consegue combater inverdades, mentiras, como várias mentiras, né, que são repetidas agora todo dia. Eu tenho que escolher minhas palavras aqui, mas, por exemplo, vamos acabar com a autonomia do Banco Central, né? O Banco Central autônomo, isso aí é ruim para o trabalhador. Aí você tem que explicar, olha, o Banco Central autônomo garante que a inflação está sob controle. Você tem que explicar, olha, ontem eu fiz essa observação no Pânico, a nota de maior valor já impressa no mundo foi impressa no Zimbábue em 2007. Ela valia 100 trilhões de dólares zimbabuanos por causa da hiperinflação do país. Eu me lembro do mês em que o Brasil teve inflação de quase 80% ao mês. Sarnica, a época do Sarnica. Mas você sabe, esse negócio de direita e esquerda, se você também já foi canhoteirinho.
Não, ele foi do Amolindo. Já foi do Trolete, sentou no colo do Trote. Patinete do Mota. Você sabe como é que você mata? Você mata o cara que é canhoteiro? Porque eles têm o livrinho. Sim, mandamentos. Eles têm o livrinho deles. Você conversa com o canhoteiro, ele sempre dá a mesma resposta. É isso mesmo. Ali é treinado. E aí você vai, quem foi no Grêmio acadêmico, quem frequentou uma universidade, você senta ali, não sei o que, ele vai tomar de você. Ele fala, essa pergunta... Burguês. Responda! Você responde bonitinho. Quando o cara vai ficando velho, outro dia eu tava reparando com os meus amigos canhoteiros, você vai... Todas as perguntas são iguais. É sempre o mesmo padrão. Tem uma cartilha? Porque tem um esquema. Tem um esqueminha que o cara tem. Então faça isso com o seu amigo canhoteiro. Você vai ver que tem um amigo com uma gincana com canhoteiro. É o burguês e o capitalismo. Sempre ele responde a mesma coisa do mesmo jeito. E o cara da direita é aquilo que você falou. Cada um tem o Samidana pensa de um jeito, o outro pensa de outro e tal. E aí ficam... São vários pensamentos. Ficam brigando. Eu queria perguntar pro Mota, a gente falou ontem dos Correios aqui no Pânico, mas Mota, tem uma declaração hoje que me deixou bastante preocupado, que parece que o governo tem intenção de mexer nas MEIs, falando que há um excesso de pejotização. No meu entender, a lei trabalhista brasileira é muito ruim e seria um retrocesso isso. Não sei se você chegou a ver, a declaração foi do Luiz Marinho, que é o ministro do Trabalho, e como que você entende esse assunto? É mais uma demonstração de uma forma de pensamento atrasada, né, incompatível com os tempos que a gente vive. É aquele pensamento que acha que o Estado tem que ser cada vez maior, que as pessoas têm que depender do Estado e não entende a realidade do mundo moderno, né? Eu acho que essa ideia vai encontrar enorme resistência porque boa parte da turma da mídia, que é de esquerda, até onde eu sei, trabalha como PJ, né? Então, eu acho que essa ideia aí tem tanta chance de frutificar quanto a ideia brilhante de substituir o Uber pelos Correios. Mas isso tudo vem da mesma origem, né, Sami? Sindicato. Mas mais uma vez é aquela típica ideia que não tem qualquer respaldo nos dados reais, na literatura, em outros países, mas por algum acaso as pessoas se convencem, pelo menos uma parte delas, que daria certo no Brasil. Essa é a herança maldita. É a ideia. A esquerda promove, a ideia básica da esquerda é que o Estado é o pai que vai tomar conta de todos nós, desde que a gente nasce até que a gente morre, desde que a gente trabalhe para o Estado, obedeça as coisas que o Estado manda, fale o que o Estado quer ouvir, dê a maior parte do que a gente ganha para o Estado, só trabalhe em profissões regulamentadas pelo Estado. Essa é a ideia básica da esquerda, né? Que, na minha visão, é completamente oposta. Pelo menos isso une a direita. O que une a direita, principalmente, é a crença no indivíduo, tá? A crença em que você é que resolve o que você quer fazer com o seu dinheiro. Não é justo que você seja obrigado. Hoje, no Brasil, chega a quase 40% da renda que todos nós ganhamos, que vai para o Estado, sob a forma de impostos e taxas embutidos em tudo. Acho que essa é a ideia fundamental da direita. Liberdade, autonomia individual. E isso, não tenha dúvida, o pessoal da esquerda tem horror. Eles não acreditam nisso, isso aí vem de berço, né? Porque a história do Marx era de um cara que nunca teve emprego regular, foi sustentado primeiro pela herança que a mulher dele recebeu, quando gastou a herança toda passou a depender de Engels, que era o amigo dele, que era filho de um capitalista rico. A família do Marx passou quase a vida inteira na miséria. Vários filhos dele morreram quando criança e duas filhas dele se suicidaram depois de adultas. Tamanha foi a infelicidade que foi a vida desse cara. E aí ele cria uma teoria sem pé nem cabeça que as pessoas querem usar para reformar o mundo. É uma insanidade total. Mas não se esqueça que, principalmente aqui, nós temos um canavial de otários. Um canavial muito de otários. Muito grande. A terra fértil. Brotam otários. Você mata um, vem oito. Uma chuvinha já nasce. Um canavial de otários que a gente muito tem. Caldo de cana pra tirar olha de nós. só, Ô Mota, muito obrigado pelas informações. Eu preciso fazer o break agora.